Autoconhecimento. Esta é a palavra-chave do nosso tempo. Hoje, aquelas pessoas, principalmente que ocupam cargo de liderança, precisam desenvolver o autoconhecimento. Até porque essas pessoas são aquelas que devem dar conta de uma empresa, de um grupo de empresas, de uma grande empresa e até mesmo liderar muitas pessoas. Por isso, o autoconhecimento de pessoas que estão à frente de outras se faz necessário. Esse conhecimento é de tal importância que, ainda na década de 50, dois americanos descobriram uma ferramenta que eles deram nome, ou que ficou batizado com o nome Janela de Johari. Este nome vem das primeiras letras dos nomes dos dois psicólogos americanos, Joseph e Henry. A Janela de Johari é um instrumento de autoconhecimento e também de um instrumento de trabalho para o feedback. Isso mesmo. Nós podemos, através desse instrumento, capacitar a nós mesmos nos conhecendo, como também capacitar nossos liderados ou pessoas que vivem ao nosso derredor e que nós temos a condição ou a função de líder ou de liderá-los. Agora, eu quero falar sobre a Janela de Johari destacando 4 pontos que são justamente 4 janelas importantíssimas de autoconhecimento. A primeira janela tem a ver com aquilo que nós sabemos sobre nós, mas que os outros também sabem sobre nós. Os outros sempre são as pessoas que nós convivemos. Pai, mãe, tio, um colega de trabalho, o nosso chefe, as contrapartes da sociedade, como fornecedores, clientes. Eles realmente emitem juízo sobre nós. Quando o meu juízo sobre a minha pessoa bate e é igual ao juízo da contraparte, nós falamos que esse é um eu aberto. Por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida, falo bem em público, ou tenho a capacidade de ouvir bem as pessoas. E as contrapartes também dizem assim: nossa, você, hein, João, é uma pessoa que sabe ouvir, fala bem em público. Enfim, percebemos que é um eu aberto, ou seja, você se conhece e as pessoas também emitem aquele julgamento sobre você. Depois nós temos o eu secreto. Este eu secreto é secreto para quem? Secreto para os outros. A pessoa que tem um determinado comportamento, eu ou você, temos muitas vezes as razões e os motivos e as causas e as justificativas por que agimos daquela maneira. Por isso secreto. Somente você sabe por que você cuida para não sair depois das 18 horas. Somente você é que cuida para verificar quantas vezes necessário for determinado lugar ou determinada situação. É porque, muito provavelmente, você passou por uma situação que acabou exigindo de você esse comportamento. Por isso, o eu secreto. Você sabe, mas os outros não sabem de você. Terceira janela, o eu desconhecido. Agora, também não é conhecido para você, muito menos para o outro. Então, fica aquilo, até no próprio momento de um feedback ou do autoconhecimento, por que eu ajo assim, ou então por que o meu funcionário, o meu liderado age desta maneira? Eu não tenho respostas. Se eu não tenho respostas, o eu desta pessoa em análise, que eu estou dando feedback, ou sobre mim, eu não sei o que motiva, o que leva a ele a fazer isso. Por isso, o eu desconhecido. A última janela, o eu cego, é, sem dúvida nenhuma, um excelente instrumento que pode qualificar o seu feedback e também o seu autoconhecimento. Por quê? Porque o eu cego revela que a pessoa que está sendo analisada, ou você, quando está nessa condição, pode não ver. Ou eu estou enganado que há situações que nós não vemos. Por exemplo, andando na rua, alguém pode nos chamar e nós não ouvirmos ou não vemos, e depois a pessoa diz: nossa, como você está metido. E você diz: eu não vi você. Eu cego. Mas a pessoa não estava chamando você? Estava. E hoje a gente sabe que as pessoas usam filmar, fotografar, para poder testificar aquilo que muitas vezes nós podemos duvidar como não ter acontecido ou não ter visto. O eu cego é um aspecto muito importante no feedback. Isso porque nós podemos estar nos comportando, agindo de uma maneira inadequada, e quando alguém chega e mostra para nós o que nós estamos fazendo, ou como nós estamos agindo, nos comportando, podemos sim fazer as correções necessárias. Então, Janela de Johari é um instrumento muito útil de autoconhecimento e também de feedback.
Para o líder que utiliza essa ferramenta, certamente o crescimento da sua equipe e também da sua própria condição de líder, certamente será crescente. Então, recapitulando, nós temos a primeira janela, que é o eu aberto. Eu conheço e o outro conhece também. A segunda janela, o eu secreto. Os outros não conhecem as causas e os motivos, mas eu conheço a causa e o motivo da minha condição, como também o meu liderado sabe. Ele pode saber porque ele age desta maneira e eu não. Terceiro, o eu desconhecido, tanto para mim como para o outro. E por fim, o eu cego. Este, para os outros, é totalmente claro, objetivo, e para você ainda não. Por isso, devemos, assim como acreditamos que nós podemos enxergar algo e o outro não, assim também temos que acreditar que os outros podem enxergar e você não. Ok? Fica aqui a dica da janela de Johari.